que é que você me diz? Eu acordei hoje de manhã com uma palavra, assim, um texto Ah, muito é? claro. Hoje eu acordei de manhã hoje com um texto muito claro, né? Fala E aí. eu tinha dois textos. Tinha um na minha cabeça e depois, quando eu abri o meu telefone, tinha os bolsos. De Mateus 4. De Mateus 24. Então, a palavra que saltou no meu coração hoje pela manhã foi Lucas, capítulo 6, 46, quando o próprio Jesus diz assim, ó, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que vocês me Uau. chamam de Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Ou seja, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos darei o que é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a sua casa e cavou e abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerce. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua ruína. Então, meditando nesses dias aqui, eu te ouvi sobre isso, eu vejo que o que nós estamos vivendo nesses dias, né, esse cenário que se instalou na humanidade nesses dias, ele tem muito mais a ver com o alinhamento comportamental do homem do que a própria volta disso. Né? Que muita Aham. gente está falando que é o selo que está abrindo, que é os cavaleiros que estão chegando. Isso assim, é muito Uhum. perigoso. Pode ser sim, né? Como nós conversamos aquele dia, pode ser sim o prelúdio de um cenário que está sendo montado, mas está bem longe ainda. A gente crê que não está longe ainda, não é? E aquilo que a gente conversou, pode ser o exame positivo, estou com o exame na mão, está positivo, preciso me organizar para isso. Então, Uhum. meu amigo, solta o leão que está aí dentro. Eu estou falando sobre esse texto que você citou. Eu estava pensando nele esses dias. Ele está na minha Bíblia ele chama de Sermão da Planície, né? Mas ele também Sim, está no Sermão do Monte, né? Que é o final do Sermão do Monte ele fala isso também, né? sim, Mateus Ele só não 7. usa essa expressão porque vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu falo, mas ele usa a mesma coisa. Todo aquele, pois, que ouve. Agora, estou lendo Mateus 7, 24, né? Todo aquele, Sim, pois, que ouve minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios encheram, os ventos sopraram, bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu porque estava alicerçada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou essa casa sobre a areia. A chuva caiu, os rios encheram, os ventos sopraram, bateram com força contra aquela casa e ela caiu, sua queda foi grande. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui é que a gente tem o costume de falar assim: a minha rocha é Jesus. Eu estou alicerçado em Jesus. Mas o sim, que esse texto está dizendo é que o alicerce é a obediência ao que Jesus disse. Então, exatamente. um dia vai chegar, já vamos jogar isso em escatologia, vai chegar a grande tribulação. Mas antes Sim, da grande tribulação vão vir outras sim. muitas tribulações. A vida do crente é cheia disso. Aqueles que querem viver Agora, piedosamente vão sofrer outra coisa. perseguição. Então, Atos 14, 22. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, problema vem. A questão é que a estabilidade no meio dos problemas vem não só por causa da minha suposta fé, mas por causa da minha fidelidade. Minha fidelidade ao que Sim, Jesus ensinou. E no sim, contexto do Sermão do Monte, eu penso que tem a ver com tudo aquilo que ele falou no Sermão do Monte, desde o capítulo 5 até o fim do 7. Então, é sim, aquele estilo de vida do reino de Deus. Ou seja, uma vez que sim, a pessoa, contemplando a realidade do reino como uma realidade futura, que há de ser estabelecido quando Jesus voltar, ele começa a viver esses valores no presente, ele começa a abraçar a cultura do reino no presente, e abraçar a sim. cultura do reino significa mudar o meu estilo de vida e passar a viver no estilo de vida do reino. Com E a certeza. essência da cultura do reino, basicamente, é Jesus é o rei e eu não. A gente pode resumir nisso. Ele está no trono e eu não. Com certeza. É, tem um texto que sela muito o que você está falando, que é 1 João capítulo 3, versículo 2, que diz assim, amados, agora nós somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas Hum, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque e todo aquele que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo, como ele é puro.
1 João Yeah. 3:3. Ou seja, porque tem aquela fé, para mim, tudo está no desequilíbrio da obra morta da carne, e tem aquela fé sem ação. Ou seja, Deus me salvou, nada, é a fé que não age, é a fé que não responde ao amor de Jesus. Quero te ouvir, Ângelo, eu quero te ouvir. Hoje, nós estamos no Shabat aqui, e hoje Paulo é instrução. E Paulo disse que existe fé, esperança e amor. Então, toda fé que não tem uma relação direta com a esperança não promove amor. A fé tem a ver com aquilo que Jesus fez, a esperança tem a ver com aquilo que Jesus fará, e o amor tem a ver com aquilo que Jesus está fazendo. Então, se eu quero ter uma vida de amor por Deus e pelo meu próximo, a fé é a fé no passado. Em que sentido? Eu creio naquilo que Jesus fez por mim na cruz. Boa, você tem que... Então eu vou para a internet sala aí tá É que eu estava aqui no esconderijo do Altíssimo. Peraí que eu vou pra lá. Aí é só ele que fala, não fala mais. Eu tava na Men's Cave. Eu vou aqui para a sala, então. Vou ficar pertinho do roteador aqui. Gabriela, tá na live? Tô. E aí, criançada? Aí. Ok. Agora deve estar melhor, né? Deixa eu arrumar aqui. Ok. É o seguinte. Você falou de 1 João 3. Todo aquele que tem essa esperança se purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, a questão é que Paulo disse que existe a fé, a esperança e o amor, que são aquilo que se chama de as 3 virtudes. Oh, você desapareceu e agora voltou. Então, tá me ouvindo direito? I'm here. Tá ruim a conexão? Espera um